Deus criou as coisas perfeitas. Deus criou tempo para noite, para dia. Vamos pensar no mundo perfeito. Deus criou hora de trabalhar, de descansar. Deus deu momento para a família, momento para a natureza. Deus, lá na origem de todas as coisas, Deus fez harmonia. De alguma maneira, o pecado, a distorção do estado original perfeito, descompensou, entre tantas coisas, a noção de tempo. Descompensou a necessidade com sua satisfação. Parece que criou uma desordem. Eu creio que esse estado de pressa tem que ver com um efeito de desajuste, mas também tem que ver com algum tipo de vazio existencial. A pressa é um fenômeno, hoje eu diria, violento também. A gente até não consegue perceber que ele é tão violento e por isso ele é muito mais violento. É como um inimigo que você não prevê. Esse tipo de efeito desse desajuste que a gente está falando, ele tem uma característica de violência acentuada, porque ela é uma violência invisível. Ela destrói sem que a gente tenha consciência do efeito ou da existência dessa destruição. Os estudiosos, eles perceberam que a questão do tempo, o domínio dele e o efeito dele era algo presente, importante e de muito impacto nas pessoas e na sociedade. A questão do tempo e do frenesi, da intensidade, ela é diretamente relacionada com algum tipo de predisposição que está sendo potencializada. Veja que eu estou usando predisposição potencializada, ou seja, parece que a gente tem dentro da gente uma dificuldade de lidar com a pausa, com o silêncio, com a reflexão. Parece que as pessoas não conseguem conviver bem com esse estado de pausa. E por conta disso, você vê cada vez mais frequente atividades para preencher o tempo todo. Nesse contexto de pausa, reflexão, de trabalho e descanso, de ouvir e de refletir. Vamos olhar para o sábado. Notemos que o sábado ele é anterior à queda. E eu mencionei já nessa conversa que eu relaciono essa ansiedade, etc., com desordem, com alteração do fluxo das coisas, com a incapacidade da espera, etc. Mas observemos que o sábado é anterior a tudo isso. O sábado ele foi constituído num ambiente perfeito. E se ele é relevante, ou era relevante, para um ambiente perfeito, a dedução é óbvia, muito mais para o ambiente imperfeito, desajustado. Deus criou o sábado. O que é que isso me diz? Que o sábado ou que o descanso não é somente um aspecto ligado ao recarregar bateria, ao pôr ordem nessa questão do cansaço. Tem que ver com organizar a mente. Deus fez nós, os seres humanos, num conjunto de um corpo, de um intelecto e de um espírito. Essa questão do tempo e a disfunção, o desajuste que ele adquiriu, resultado do desajuste do mundo, da criação perfeita, que passou a ser imperfeita, está ligado com esses três aspectos. Mas eu diria que especialmente com o corpo e com o espírito. Quando você vê o efeito da pressa, do império do imediato, ele tem que ver com transtorno obsessivo, ele tem que ver com ansiedade, ele tem que ver com estresse, ele tem que ver com perda de memória, ele afeta diretamente o corpo. Não adianta eu querer enfrentar essa condição da criação de Deus, mas se eu enfrento, a minha energia baixa, a minha memória cai. O que eu faço? Eu artificializo, eu ponho o energético. E nós transformamos os energéticos nas bebidas mais vendidas no mundo. Então, quando a gente tem hoje um comprometimento disso sobre a mente, você perde capacidade de receber de Deus. Perde essa capacidade
de desfrutar aquilo que Deus oferece. E o que é que a gente perde? Vamos pensar nisso para a gente concluir. O que é que nós estamos perdendo? Veja, a Bíblia diz que a companhia de Jesus era a melhor de todas as coisas. As pessoas que encontravam com Jesus sempre saíam melhores do que chegavam até Ele. Esse Jesus que encarnou e viveu há 2000 anos atrás, Ele continua à nossa disposição, desejoso por estar conosco, desejoso por levar até nós a mesma influência. Ele não faz isso fisicamente, nessa natureza de carne, mas ele faz com o Espírito. A Bíblia fala em Eclesiastes do infinito dentro do ser humano, de um vazio dentro da gente. O vazio é para ser vazio, ele não é para ser preenchido. O vazio é um espaço preservado somente para uma pessoa, para o Criador. Então é necessário a gente entender a lógica humana. Tempo, ele é feito de pausa. Tempo é feito de trabalhar e refletir, de falar e de ouvir, de perguntar e ouvir resposta. Então, eu acho que é bom a gente refletir sobre isso, porque é assim que a gente é. Foi assim que Deus nos fez. E mesmo com a desordem, eu digo queda, pecado, natureza humana, mundo pós-Éden, ainda assim Deus deu soluções. Ele foi compassivo, Ele enviou Jesus, Ele enviou o Espírito, e isso pode acontecer com a gente hoje. Soluções hoje. Ao olharmos para as oportunidades missionárias que ainda temos pela frente, as cidades representam enormes desafios. É aqui que a maioria das pessoas do planeta Terra vive e é aqui onde temos menos adventistas do sétimo dia. Que oportunidade maravilhosa! Quero agradecer o apoio que tem dado à Missão Global, que nos ajuda a fundar novos grupos de crentes em cidades de todo o mundo. A oferta de sacrifício anual dá-nos uma oportunidade específica todos os anos e cada cêntimo destina-se a ajudar a Missão Global, a apoiar os pioneiros da Missão Global, a estabelecer centros de influência e novos grupos de crentes em áreas problemáticas de todo o mundo. Quero agradecer-lhe imenso pelas suas orações constantes, pelo seu apoio financeiro e envolvimento pessoal. Agora, vamos visitar uma pioneira da Missão Global. Kamala é uma pioneira da Missão Global em Nova Delhi, na Índia. Os pioneiros da Missão Global são enviados para criarem novos grupos de crentes em áreas ainda não alcançadas. Kamala fala a língua local, conhece a cultura e mistura-se com as pessoas. Nova Delhi é uma das cidades com maior densidade populacional, com milhões de pessoas que não conhecem Jesus. É uma área difícil para espalhar o Evangelho. Ao longo do tempo, Kamala fez amigos na sua comunidade. Esses relacionamentos têm-lhe permitido partilhar a sua fé cristã. Pela graça de Deus, as pessoas têm estado abertas à mensagem do Evangelho e querem aprender mais sobre Jesus. Kamala fala todos os sábados a uma comunidade em crescimento que se reúne nesta pequena sala. Inicialmente não havia um grupo organizado aqui, havia apenas algumas pessoas espalhadas por aqui e por ali, e eu costumava orar ao Senhor para que Deus me desse uma congregação neste lugar. Aos poucos as pessoas começaram a vir para ouvir a mensagem que eu apresentava. Kamala visita as pessoas nas suas casas para falar com elas e conhecê-las melhor. Através dos relacionamentos e de testemunhos pessoais, este grupo passou de umas poucas pessoas a uma sala cheia. Levo os meus filhos à escola e depois levo algumas senhoras da congregação comigo e vamos a diferentes casas onde há necessidades. Talvez seja necessário orar, visitar ou conversar, porque se sentem em baixo. É assim que trabalho. Faço reuniões num pequeno grupo e visitas de porta em porta.
E é assim que as pessoas aqui apreciam a igreja. Um dos membros que a ajuda é Karishma. Ela conheceu Jesus através da Kamala. Kamala visitou a sua casa com regularidade para conversarem e a mãe de Karishma estava acamada há 25 anos com poucas esperanças de se recuperar. Como ela estava sempre em casa, ouvia-as falar de Jesus. A mãe de Karishma não queria que a filha se tornasse cristã e avisou-a para que não confiasse em Kamala. Karishma não queria aborrecer a mãe, mas cria verdadeiramente na mensagem adventista. Por isso, não deu ouvidos ao conselho da sua mãe e batizou-se. Orou fielmente pela mãe todos os dias. Kamala continuou a visitá-las e começou a falar à mãe de Karishma sobre o poder restaurador de Jesus. Por fim, a mãe de Karishma também aceitou Jesus na sua vida. Logo que aceitou Jesus, começou a andar novamente. Após 25 anos de doença, ela estava curada. O poder restaurador de Deus transcende qualquer impossibilidade. À medida que congregações como esta continuam a crescer, também a nossa população mundial cresce. Milhões de pessoas em todo o mundo não conhecem Jesus. Os pioneiros da missão global estão a trabalhar arduamente para dar resposta à grande necessidade. Ore, por favor, pelos pioneiros da missão global, como Kamala, que estão a partilhar o amor de Jesus. E obrigado por apoiar a missão.
dia a todos os irmãos. Bom dia. O pastor Jorge Machado, ele está numa outra função neste momento, uma função muito bonita, que é a inauguração de uma nova igreja na cidade de Caldas da Rainha. E ele pediu-me para dirigir o sermão desta manhã, e é com muito prazer que eu estou aqui convosco para poder realizar esse sermão. Antes, contudo, nós temos hoje uma dedicação de uma criança que nós gostaríamos de fazer neste momento. Eu gostaria de começar por dizer que nós hoje vivemos alguns momentos bem delicados naquilo que concerne a educação das crianças. Estamos a viver num contexto social em que os valores se estão a inverter completamente. Apesar de vivermos num país dito cristão, existe o sentimento, muitas vezes, de que aqueles que querem preservar esses valores cristãos é que estão equivocados e a viver preconceituosamente, segundo dizem essas pessoas, e que eles dizem que somos nós que estamos a fazer a discriminação. Temos de estar conscientes de que o convite a viver contrariamente às orientações de Deus são cada vez mais apelativos. Há uns anos atrás, este convite surgia de uma maneira velada, sutil, mas hoje ele aparece descaradamente, quer nos outdoors que por aí estão, quer nas revistas, quer na internet, em todo lado, a olhos vistos ou de uma forma descarada. Esses apelos aos jovens e às nossas crianças, eles acontecem. E por isso mesmo, nós ficamos felizes quando sabemos que existem pais que gostariam muito de poder ver os seus filhos protegidos contra essas investidas do maligno. E ficamos felizes porque a Samira e o Bruno também decidiram suplicar a ajuda do Senhor nesse aspecto. Eu vou pedir à Samira e ao Bruno que possam vir aqui à frente com o seu filho Henrique. Vou também convidar todas as crianças a juntarem-se aqui a nós, uma vez que é uma criança que vai ser dedicada. Eu peço para eles virem mesmo, quem sabe, aqui em cima e estarem sossegadinhos aqui em cima. As crianças podem vir. Vamos só esperar um bocadinho. Vocês podem se sentar mesmo, também, se quiserem, para estarem melhor. Acredito que é um privilégio para qualquer igreja poder ter um grupo tão grande de crianças como aquelas que nós temos aqui. Mas estas crianças estão aqui porque elas têm pais. E eu gostaria muito que todos os pais que estão aqui neste momento, quer destas crianças, quer de jovens já com mais idade, já que estão na adolescência ou mesmo na sua juventude, que pudessem também estar muito atentos, porque aquilo que o Senhor tem para dizer à Samira e ao Bruno esta manhã é o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. E eu estarei também
incluído nesses pais, tanto eu como a Laura. Eu vou pedir também, eu sei que o pai da Samira está aqui, sei que a mãe do Bruno está aqui, eu vou pedir-lhes a eles para virem e quem sabe ficarem aqui à frente, porque também a mensagem vai ser para eles. A Samira segurou-me agora ao ouvido que eu gostaria que a Laura estivesse aqui também. Eu vou pedir a Laura então para vir aqui acompanhar os pais e vou começar por dizer que esta semana a Laura e eu já tivemos a oportunidade de estar com a Samira e com o Bruno em sua casa e com o Henrique, claro, para podermos falar um pouco daquilo que o Senhor nos pede. E é verdade que este texto muitas vezes é lido, mas nunca é demais. Aliás, ele vem dar cumprimento realmente àquilo que está escrito. E o Senhor diz assim: ouve Israel. Eu talvez traduzisse isto de uma outra maneira agora. Ouve Igreja Adventista do Sétimo Dia no Barreiro. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E assim intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando, e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se nós queremos a bênção para os nossos filhos, Deus vai abençoar em primeiro lugar os pais. Reparem que enquanto as crianças são pequeninas, como o Henrique, ou como as crianças que nós temos aqui, em que para elas ainda é um pouco abstrato o Deus que nós servimos, então são os pais que têm que fazer esse papel de Deus em seus lares. E é por isso que diz aqui uma advertência aos pais: o nosso Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não pode haver outro. Em nossos lares não pode haver outro Deus. Mas depois vai dizer aos pais: olha, tu queres a bênção para os teus filhos? Então, em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que te ordeno estarão no teu coração. Com certeza existem aqui pais que já conheceram a igreja numa idade tardia e que com certeza não conheceram estas orientações divinas. E esses pais podem se sentir desanimados hoje. Mas eu já direi também qualquer coisa a esses pais. Temos uma grande bênção. Por isso mesmo, Deus depois diz: Samira e Bruno e pais que estão aqui presentes, quando essas palavras estiverem no vosso coração, depois vão ensiná-las aos vossos filhos e delas falarão em muitas ocasiões, sentados em casa, quando estiverem no sossego, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Isto mostra uma coisa: que estes valores que Deus nos mostra na sua palavra são os valores que devemos estar constantemente a falar aos nossos filhos. Nunca é demais. A influência lá fora vai ser tão profunda que quanto mais nós falarmos nestes casos ou nestas orientações de Deus, melhor. Mas gostaria de ler para vós uma citação que com certeza nos poderá encher de gozo neste momento. É uma citação tremendamente positiva e que nos vem mostrar o seguinte. E esta citação vem do livro Orientação da Criança. Por isso é uma citação
em que Ellen White está a falar diretamente para os pais. E agora ouçam bem o que ela diz. Que exaltado privilégio. Seres finitos, de pó e cinza, admitidos pela mediação de Cristo na sala de audiência do Altíssimo. Assim que Samir e Bruno, e pais presentes aqui, e aqueles pais que já conheceram a Igreja de uma maneira tardia, que não tiveram a oportunidade de conhecer estes valores que Deus nos ensina na sua palavra, estes pais podem estar tranquilos, porque têm um grande privilégio, um exaltado privilégio, é entrarem na sala de audiência do Altíssimo pelos méritos de Jesus, admitidos pela mediação de Cristo na sala de audiência do Altíssimo. Digo-vos, todos os dias, vocês têm este privilégio à vossa disposição. Todos os dias vocês podem recorrer a Ele para a proteção do Henrique. E pais presentes aqui, vocês também podem recorrer diariamente a esta sala de audiência do Altíssimo para suplicar a bênção e a proteção para os vossos filhos. Por isso, eu agradeço a Deus por termos um Deus tão extraordinário e um Deus que, sabendo que esta missão é tremendamente complicada, Ele está ao nosso lado para ser o nosso suporte, para nos orientar também na melhor educação oral ao Henrique. Eu vou pedir a toda a congregação que reverentemente esteja na posição de sentado, enquanto que nós aqui à frente iremos ajoelhar, mas vocês podem ficar sentados também, está bem? Vamos pedir a bênção para o Henrique, mas a bênção também extensível a cada um de vós. Eu vou pedir ao Bruno e à Samira para se ajoelharem aqui. A vocês também pedir para se ajoelharem. Querido e amantíssimo Pai, Tu tens o Henrique aqui na Tua presença, Senhor. Te suplico, ó bondoso Deus, por este menino. Este é o verdadeiro sinal, Senhor, de que ele está vivo. E por isso, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade que Tu dás a esta família, a Samira e ao Bruno, de ter esta criança para a educar para a vida. Meu querido Deus, eu te quero neste momento suplicar uma bênção muito poderosa da Tua parte para a Samira e para o Bruno. Que eles entendam claramente quais são os teus valores, as tuas orientações. Eu quero, Senhor, suplicar que eles possam recorrer a esta bênção de entrar na sala de audiência do Altíssimo. Mas também te pedimos, Senhor, que essa bênção seja extensível a todos os pais aqui presentes esta manhã. Meu querido Deus, e de uma maneira muito particular, eu quero pedir-te a bênção para o Henrique. Ó Senhor, que sejas Tu a protegê-lo na sua saúde, no seu crescimento, e que, sobretudo, um dia, lembrando este momento que estamos aqui, o Henrique possa vir a ser uma coluna na Tua Igreja. Mas ao Senhor a mesma bênção que peço para todas as crianças que estão aqui sentadas esta manhã. Querido Senhor, nosso próprio amado e Senhor Jesus, Ele escolheu que as crianças viessem a Ele e as abençoou.
Que essa tua bênção seja extensível a cada criança esta manhã. Mas de uma maneira particular, Senhor, também a todos os pais que aqui se encontram. E, meu querido Deus, também os familiares diretos. Estão aqui o pai da Samira, a mãe do Bruno. Que tu também nos ajudes a eles, porque eles têm uma parte importante nesta educação. Mas a tua igreja no geral também. Mas, ó Deus, acima de tudo esta manhã, que tu tomes o Henrique em tuas mãos. Sejas tu a tranquilizá-lo. E que ele, Senhor, possa ser uma bênção também para os seus pais. Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós temos um número especial agora que vamos ouvir, dedicado em primeiro lugar, dedicado ao nosso Deus, mas em segundo lugar, também para vós e para o Henrique também.
É sempre bom estes momentos e é normal nem todos gostarem de nós. Nem todos sentirem que os nossos braços são os melhores para caminhar. E o Henrique hoje não gostou da minha presença, mas o que importa mais é a bênção do Senhor para ele. Meus queridos irmãos, hoje gostaria de vos falar um pouco na continuidade daquilo que eu vos falei, creio eu, da última vez. Gostaria de vos falar um pouco sobre o grande desejo de Deus. Talvez vocês neste momento possam pensar, mas qual é esse grande desejo de Deus? Nós vamos avançar. É verdade que sempre temos a noção de que o grande desejo de Deus é salvar-nos a nós. E é verdade, esse é o grande desejo de Deus. Mas antes que isso possa acontecer, há um outro enorme desejo do Senhor. Eu não sei se repararam na letra do hino que cantamos no início. É no hino, se me quiserem lembrar, 157, não é? 157. Se quiserem abrir os vossos hinários nesse hino, nós vamos encontrar aí algo de muito precioso. Deixem-me só buscar num momento esse hino, se eu aqui o tiver. Não sei, Dírio, se tu tens aí. 157. Mas reparem, este hino dizia: logo desde o início, o Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder. E o Pentecostes fez brilhar a luz, e só do Pentecostes brilhar é que multidões puderam crer. Antes do Pentecostes, as multidões não acreditaram, apesar de ser o próprio Filho de Deus a estar ali presente e a ensinar. Depois da vinda do Espírito, então sim, foi possível. Mas depois diz: fiéis em Cristo, sem qualquer temor, saíram todos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor final vitória conquistar. Permitam-me contar-vos uma pequena experiência esta manhã. E essa experiência é com este senhor. É um nome difícil de nós pronunciarmos, mas passou-se com este senhor o Gao Ntsen. Eu acredito que algumas das pessoas que estão aqui, apesar de sermos cristãos, poderemos duvidar um pouco desta experiência. Mas eu resolvi apontar aqui os detalhes, para que vocês pudessem acompanhar um pouco melhor a história. Este senhor era um trabalhador que vivia no campo, absolutamente isolado. Ele era recém-batizado na igreja, mas ele tinha algumas dificuldades. Em primeiro lugar, não tinha família. Em segundo lugar, nunca tinha estudado. Mas ainda tinha uma dificuldade maior. É que ele tinha uma memória fraquíssima. Ele não conseguia reter nada daquilo que lhe liam. Mas mesmo assim, Gao amava a Deus e desejava muito falar do amor de Jesus e partilhar a sua palavra. Mas vocês podem perguntar-se, como é que ele iria partilhar a sua palavra se ele não se lembrava de nada? E ele não conseguia. E ele então pensava, se ao menos eu pudesse aprender a ler. Era um grande desejo de Gao Ntsen. E
sabem, ele decidiu fazer alguma coisa especial. Um sábado, decidiu pleitear com Deus a fim de lhe pedir que fizesse por ele alguma coisa. E ele passou à prática. E diz que nesse sábado passou várias horas, não orou. Passou várias horas em oração, pedindo que o poder de Deus o capacitasse. Subitamente, ele ouviu uma voz dizer: lê o Salmo 62. E o Gao Tse estava a orar naquele momento, pedindo que o Espírito Santo realmente o enchesse. E quando ele ouviu aquilo, na sua ingenuidade, na sua simplicidade, eu diria na sua modéstia, o Gao argumentou: eu não sei ler. Aquela voz não discutiu sobre o problema, nem objetou, simplesmente repetiu: lê o Salmo 62. Eu acredito que neste momento está a despertar a vossa curiosidade de ler o Salmo 62. Foi o que aconteceu comigo. E eu disse: vou ler o Salmo 62 para ver o que é que realmente me diz. E não vou ler o Salmo todo, apesar do Salmo 62 não ser um salmo muito grande, mas não o quero ler todo aqui, mas gostaria de ler alguns versículos. Eu vou dizer o versículo 1 e o 2, diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Aquela voz que falou com o Gao Tse lhe queria dizer é que não te preocupes com o resto, espera somente em Deus, dele vem a tua salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Aí o Gao Tse conseguiu compreender que realmente Deus podia fazer alguma coisa. Oh, minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, e não serei abalado. Depois no versículo 8 diz: confiai nele ao povo em todos os tempos, derramai para ele o vosso coração, Deus o nosso refúgio. Quando diz aqui, confiai nele ao povo em todos os tempos, isso quer dizer que também é para nós hoje. No versículo 9, apesar de eu ter este salmo muito sublinhado, no versículo 9 vem alguma coisa que me impressionou, que era aquilo que Deus queria dizer ao Gao Tse naquele momento. Certamente que os homens da classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada, com certeza esperávamos que dissesse outra coisa, mas aqui diz: são mentira. Eles juntos são mais leves do que a vaidade. Depois no versículo 11 diz: uma coisa disse a Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia. Meus queridos irmãos, não tenho dúvidas que aquilo que aquela voz queria dizer ao Tse: não te preocupes para ser da classe baixa, porque os da classe alta também não são grande coisa diante de mim. Mas eu estou aqui. Deposita toda a tua confiança em mim. Eu estou aqui. A mim pertence todo o poder. Eu posso fazer aquilo que tu estás a pedir. Então, meio trêmulo, o Gao Tse agarrou na Bíblia que lhe tinham oferecido no dia do seu batismo, mas que ele nunca tinha lido, não sabia. Ao abri-la, viu para sua surpresa que era capaz de ler
e entender o que estava a ver. Então o Gautze procurou o Salmo 62. Não conseguiu conter a sua emoção e, saindo do seu barraco, correu pela vila fora até a casa do ancião e disse, com toda a emoção que ele tinha naquele momento: o Senhor, Deus, ensinou-me a ler. E para que aquele ancião entendesse que era verdade, recitou de cor todo o Salmo 62. Eu gostava de ter esta memória. Só o ter lido uma vez, coisa que ele nunca tinha feito, ler uma vez e conseguir recitar o Salmo todo de cor diante do ancião de igreja. É difícil acreditar isto em pleno século XXI, não é? Pode parecer difícil. Eu ontem contava esta experiência a alguém e essa pessoa do outro lado se comoveu. E as lágrimas vieram-lhe aos olhos. Saber que o nosso Deus, ainda hoje, faz milagres extraordinários. Querem ver o que aconteceu? Não, às vezes este computador não está já grande coisa, vamos ver se eu vou. O que é que pensam que o Gautze fez com este novo dom dado por Deus? Está aqui a resposta. Proclamou o grande amor de Jesus com todas as pessoas que quisessem ouvir. E diz aqui, ele abria a Bíblia e lia como se cada palavra viesse do céu. Mas sabem porquê que ele conseguiu fazer isto? Porque tinha recebido o poder do Espírito Santo. Aquilo para ele era tão importante, o ler às pessoas, para lhes mostrar que aquilo que ele estava a dizer era a verdade e que Deus queria salvá-los a todos. Ele lia aquilo com uma emoção e as pessoas entendiam aquilo como se cada palavra que ele lesse viesse do céu. Mas mais ainda, porque este simples homem corajosamente colocou a sua confiança nas promessas de Deus, Deus usou-o para levar esperança e cura. Quando eu estava recentemente na Conferência Geral, a determinado momento eles distribuíram este pequeno convite, um desafio, que diz Pray for you, orando por ti. E eles lançaram-nos um desafio. Bruno, eu não sei se eles vinham ao encontro daquilo que vocês estão a fazer aqui. E naqueles momentos, lá de cima, eles pediram: queremos que vocês ponham aí o nome de uma pessoa. Só vamos pedir uma pessoa. Ponham aí o nome de uma pessoa que esteja afastada. E orem por ela. Eu não consegui resistir e não pus tão os órgãos desta igreja. Mas quando esta semana eu preparava o sermão, eu senti que Deus me queria dizer alguma coisa. Antes de tu orares por essas pessoas, ou ao mesmo tempo que tu oras por essas pessoas, ora por ti. Escuta aquilo que aconteceu com o Gautze. Eu quero fazer o mesmo contigo. E eu dizia a Deus: Senhor, não só comigo,
mas com cada membro desta igreja do Barreiro a quem tu amas. Por favor, Senhor. E orei muito por vós esta semana. Não vou dizer que só vamos orar pelas outras pessoas depois de fazermos esta experiência com Deus. Mas ao mesmo tempo podemos fazê-la. E sabem? Vamos ver um pouco mais? Pelo seu testemunho, centenas de pessoas têm aceito o Salvador. Querem saber quantas? No primeiro ano após o seu batismo, batizaram-se 180 pessoas. Quem é que está aqui desde o início da igreja do Barreiro? Alguém está aqui desde o início da igreja? Não, já lá vão muitos anos. Alguém se lembra quando é que a primeira vez a igreja do Barreiro começou a funcionar? Alguém tem uma ideia? 1928? Então, já lá vão? Façam as contas. 90 anos. Sabem quantos membros é que nós temos inscritos? Os membros inscritos no papel. Temos à volta de 170 membros no papel. Num ano. O Gaon Tze, pela sua influência, o Espírito Santo trouxe 180 pessoas. Imaginem se cada um de nós estivesse com a mesma experiência do Gaon Tze. Quantas igrejas é que nós tínhamos aqui no Barreiro? Se cada membro fizesse o mesmo. Mas com certeza Deus não trabalha da mesma maneira com todos, somos diferentes. Somos diferentes. Mas uma coisa é verdade, meus irmãos. Aquilo que se passou com o Gaon Tze pode-se passar connosco. Deixem-me comentar convosco um texto de testemunho para ministros, para nós entendermos aqui alguma coisa. Diz assim: a dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem a dispensação do Espírito Santo. Às vezes falamos no termo dispensação e não o entendemos bem. Dispensação é como se fosse uma época. A época, um período, seja ele período curto ou período longo. Nós, por exemplo, podemos falar na dispensação da inocência, desde o momento em que Adão e Eva foram criados até a queda. Podemos falar, por exemplo, na dispensação de Cristo, aqui nesta terra. Foi um período bem curto, 3 anos e meio, mas foi aquele tempo em que Deus operou através de Cristo. Neste momento, a partir do Pentecostes, então vivemos na dispensação do Espírito Santo. Esta é a época do Espírito Santo. E depois diz, somos chamados a proclamar as verdades especiais para este tempo. Mas diz mais, para isso é essencial o derramamento do Espírito Santo. Devemos orar por esse objetivo. O Senhor espera que lhe o peçamos. E eu pensava durante esta semana e dizia a Deus nas minhas orações: eu quero ter uma experiência como Gaon Tze. Tem 30 e poucos anos de ministério, mas nunca passei horas em oração. Tenho passado horas em oração, é verdade, hoje alguma, amanhã outra, mas num dia só muitas horas, reclamando a Deus este poder, reclamando a Deus. Tenho que vos dizer que nunca passei. E comecei a pensar um pouco no porquê. Sabem? Cheguei a uma conclusão, não sei se é mesmo uma conclusão para todos vós, se é a minha conclusão e se vocês têm outra. Mas com certeza que ainda não estamos preparados, ou pelo menos eu não estou preparado. Ellen White, ela diz assim: ainda não empreendemos essa tarefa com todo o coração. Porque sabem,
se nós pedirmos isso a Deus, se o Espírito Santo realmente encher o nosso coração, nós vamos deixar de gostar de algumas coisas que hoje gostamos muito. E nós ainda não queremos isso. Há coisas ainda que nos atraem e nós ainda não queremos. Infelizmente é verdade, mas não estamos a aproveitar as grandes bênçãos de Deus. Sim, meus irmãos, isto quer dizer que desde o Pentecostes o Espírito Santo está a operar na terra de uma forma especial. Ele já esteve presente no Antigo Testamento e nós temos várias evidências da sua presença nos tempos do Antigo Testamento. Mas não era de uma forma especial. Eu não vou poder hoje dizer tudo isso, porque efetivamente não tenho tempo para isso. Mas era necessário, deixem-me dizer-vos assim, o Calvário antes da ação plena do Espírito Santo. Talvez um dia eu possa falar nisso, mas era necessário, em primeiro lugar, que houvesse o Calvário, para que o Espírito Santo agisse então de uma forma muito especial. Mas isto está a acontecer desde aquela altura. E agora tenho aqui várias perguntas. Estamos nós a aproveitar este presente de Deus? O que é que os irmãos pensam? Na totalidade, nós estamos a aproveitar este presente de Deus? Sim ou não? Não. Temos que ser realistas. Temos que ter consciência daquilo que é a verdade. Não. Segunda pergunta. Estamos nós a pedir com todo o coração que Ele encha os nossos corações e os nossos lares? Sim ou não? Não. Eu não sei quantos aqui é que já passaram horas num dia de sábado ou noutro dia qualquer, mas no dia de sábado, que em princípio temos todo o dia para o Senhor. Não sei quantos de nós é que já passamos horas fazendo isto. Confesso, eu não o fiz ainda. Terceira pergunta. Estamos nós, como o irmão Gau, a pleitear com Deus, a lutar com Deus, para que Ele nos conceda o seu poder? E sabem o que é uma luta com Deus? Luta é dizer a Deus, não te vou deixar enquanto tu não me abençoares. E sabem porque é que eu posso dizer isto a Deus? É ou não é da vontade do Senhor que eu recebo o Espírito Santo? É. Então, se é, e se Cristo disse, tudo o que pedirdes em meu nome eu vos concedo, eu posso ter a certeza que se é da vontade de Deus, então eu devo lutar por isso. O Gau lutou e conseguiu. Eu tinha uma outra experiência para vos contar, não vos vou contar para não demorar mais tempo. Mas um dia, quem sabe, eu vou contar-vos uma outra experiência fabulosa que está a acontecer nos nossos dias. Nos nossos dias. Estou eu a pleitear com Deus, estou eu a lutar com Deus, mas de todo o meu coração. Meus irmãos, eu posso estar envergonhado aqui diante de vós, mas desta forma eu ainda não o fiz e já tenho sentido as bênçãos de Deus. E eu pergunto-me muitas vezes a mim, o que seria? Deus tem-me dado muitas bênçãos, mas o que seria se realmente eu buscasse este poder do Espírito Santo na minha vida? Por fim, e quero que façam atenção a esta, estamos nós a lutar com Deus de tal forma que recusamos um não como a resposta do Senhor? Ou seja, e por isso destaco, estou eu a lutar com Deus, dizendo a Deus, eu não aceito que tu me digas não. Tu prometestes, tu queres conceder-me o teu Espírito Santo, então eu não vou aceitar um não. Meus queridos irmãos, eu não sei se realmente nós estamos preparados para isto.
Mas o Gao Ung Tse, ele estava em piores condições do que as nossas. Porque ele não conseguia ler, porque ele não conseguia reter aquilo que lhe ensinavam, e por isso mesmo ele não podia pleitear como nós podemos pleitear. Ele não conseguia reclamar as promessas de Deus conforme nós as reclamamos, porque nós as conhecemos. Mas ele lutou com Deus, à maneira dele. E foi grandemente abençoado. Assim que tu e eu podemos ser grandemente abençoados. A promessa de Cristo era esta: na noite da última Páscoa, apenas algumas horas antes da crucificação, Cristo prometeu aos discípulos que enviaria o Espírito Santo. É uma promessa que ali está, e essa promessa diz: eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, está ali o próprio Cristo a dizer: eu pedirei ao Pai. Não são vocês que estão a pedir, sou eu que não tenho pecado, lhe vou fazer esse pedido para enviar o Espírito Santo. E depois diz: para que fique convosco para sempre. Para sempre significa que hoje, também, no ano 2019, em pleno século XXI, aí está esta promessa também para nós. Sim, é verdade. Quando é que Cristo fez este pedido? Não vou entrar muito, mas só para dizer, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. E depois Jesus diz-lhes aqui: não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Possivelmente foi nesta altura, quando Cristo foi ao céu, quando Cristo foi glorificado, logo após a sua ressurreição, que ele suplicou ao Pai que enviasse então agora o Espírito Santo. O Calvário já tinha passado. E sabem, o cumprimento da promessa, naquela mesma noite de domingo, Cristo regressou e aparece aos discípulos para dar cumprimento a essa promessa. E ele diz: eis que sobre vós envio a promessa do Pai, a promessa do Espírito Santo. E ele em João diz: e assoprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Quer dizer que esta ação de Jesus era a garantia, era o penhor do Pentecostes. E passados uns dias eles tiveram realmente isso na sua vida. Meus queridos irmãos, deixem-me dizer-vos isto. A grande comissão que Cristo nos confiou, sabem? Qual foi a grande comissão? Mais alto. Digam. Ir. De uma maneira geral, é sempre isto que nós dizemos da grande comissão. Cristo deixou-nos uma grande comissão: ir e pregar o Evangelho em todas as nações. Sabem? A grande comissão tem 4 versões. Eu vou passar rapidamente. Na noite da ressurreição, é quando Jesus vai dizer: pregar o arrependimento e o perdão dos pecados. Cristo vai dizer isso aos discípulos naquela noite. Pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. O enfoque não é ide. Mas sabem qual é o enfoque? Ficai. Ficai, porém, na cidade. E depois diz: até que do alto sejais revestidos do poder. O enfoque não é no ide. O enfoque é no ficai, porque vocês, antes de irem, têm de receber o poder do Espírito Santo. Foi o que o Gao Ung Tse fez. Ele ficou. Sabem? A segunda, alguns dias mais tarde, na Galileia, através do evangelista Lucas, diz: ir a todo o mundo. Mas tinha vários objetivos: pregar o Evangelho, ensinar. Na minha Bíblia diz: ensinai todas as nações.
Em algumas Bíblias diz fazei discípulos, não é? Algumas de vossas podem dizer isso, fazer discípulos. Sabem que nem uma nem outra palavra estão no original grego? Nem o ensinar, nem o fazer discípulos. Eu tenho um dicionário teológico em minha casa e esse dicionário mostra-nos que nenhuma nem outra palavra estão lá. A palavra que lá está, não temos tradução direta em português. É um verbo grego que, se eu traduzisse em português, era discipulai em todas as nações. Sabe o que é que isso significa? Não é fazer discípulos, porque se eu fizer discípulos, coitadinhos desses discípulos, terem um mestre como eu. Mas é eu discipular, ou seja, eu, em todas as nações, agir como discípulo de Cristo. Essa é a versão. Mas nós estamos preocupados com o ide e pregai. Quando Deus diz, ficai, para que do alto sejais revestidos do poder, para então, com esse poder, vocês discipularem em todas as nações, em todas as cidades, em todos os trabalhos, em todas as escolas, discipulai. E depois diz, batizando-vos em nome do Pai, e aqui sim diz, ensinando a guardar todas as coisas. O terceiro também foi na Galileia, esta é a versão de Marcos, ir a todo o mundo, só diz isto, pregar o Evangelho. E depois no Evangelho de Marcos vai dizer, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas a missão do livro de Marcos é esta, é a grande comissão, ir e pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É o arrependimento e a remissão dos pecados. Mas a última é antes da ascensão no Monte das Oliveiras. Sabe o que é que vai acontecer aí? A ênfase é para esperar em Jerusalém. No versículo 4 diz, esperai em Jerusalém para receberem a promessa do Pai. Essa é a primeira. Depois diz, para receberem a promessa do Pai, depois diz, para serem testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Estão a ver aqui que aquele discipulai está também aqui. Serem testemunhas, viverem de acordo como discípulos de Jesus. Meus queridos irmãos, isto é algo de extraordinário. Assim, a grande comissão implica receber o poder do Espírito Santo, pregar o Evangelho, pregar o arrependimento e a remissão dos pecados, discipular, ou seja, viver como discípulos, e testemunhar. Diz a serva do Senhor, o nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que lhe o peçam, do que pais terrenos a dar boas dádivas a seus filhos. Mas e depois diz, buscá-lo deve ser o nosso primeiro trabalho. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque este não esteja disposto a outorgá-la, mas porque não estamos preparados para a receber. Perdão. Aqui vem claramente o Senhor a dizer que deve haver diligente esforço. Eu não sei se são várias horas no dia de sábado, ou se é durante uma semana inteira, ou se são muitos dias. Meus queridos irmãos, aquilo que eu sei é que este é o grande desejo de Deus, conceder-nos o Espírito Santo. Se nós tivéssemos este poder inteiramente na nossa vida, acreditem que a pregação do Evangelho seria rapidíssima. Num ano, o Gao Ung Tze levou aos pés do Salvador 180 pessoas. Imaginem o que era cada cristão adventista do sétimo dia no mundo, que já passamos os 20 milhões, se cada um de nós levasse aos pés do Salvador 180 pessoas. Já imaginaram o que seria? Sim. O Gao Ung Tze passou várias horas a lutar com Deus e conseguiu resultados extraordinários. Mas ouçam o que o Senhor me disse esta semana.
durante toda a semana. O paciente e misericordioso Deus continua a quê? Continua. Ele não continua à espera, continua à minha espera. Foram vocês que o disseram. O misericordioso Deus continua à minha espera. Meus queridos irmãos, oro para que o Senhor vos abençoe grandemente, assim como eu o peço para mim. Eu não sei quando é que eu vou conseguir fazer esta experiência. Não sei. Estou a pedir a Deus que o Senhor me dê a coragem para avançar. Mas não o peço só para mim. Peço para esta querida Igreja do Barreiro. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos ajude poderosamente a esquecerem aquilo que está ao lado, para com coragem poderem avançar para isso. Acredito que estamos com algum receio de perder algumas coisas que nós amamos ainda neste presente século. Mas tenho que vos dizer uma coisa que eu tenho a certeza. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós vai compensar em muito as alegrias que nós temos neste mundo. Podemos ter a certeza absoluta disso. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Nós temos chuvas, rogamos a